mais um tema do dia aqui na redação do 00. Esta terça-feira, Eduardo Massa, jornalista do 00, fala-nos sobre a nova geração de futebolistas brasileiros e alguns nomes que devemos seguir com atenção. Eduardo, como tem sido a aceitação do país a esta geração da seleção brasileira? Tem sido uma aceitação muito difícil, porque nós perdemos jogadores que eram referência em suas posições. Você pega aí Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva, Casimiro, Neymar, muitos deles ainda em atividade, mas já no fim das suas carreiras. Mas eram todos referências em suas posições, todos top 3, top 5. E agora nós temos uma geração sem essa transição, ou seja, nós temos jogadores novos a despontar e a buscar esse protagonismo, mas ainda sem esse peso, ainda sem essa capacidade de serem realmente uma referência para essa nova seleção. O nome que seria mais pesado para essa seleção e que se espera mais é Vinícius Júnior, e suas atuações com a camisa da seleção são muito aquém do esperado, são muito abaixo do que se vê no Real Madrid, por exemplo. Perguntava-te agora quais são os nomes que são encarados como o futuro da Canarinha. Vinícius Júnior é com certeza um nome que se espera como um protagonista no ataque, mas como eu disse, é um nome que ainda fracassou nessa tentativa de ser o protagonista dessa seleção brasileira. Tem outros nomes, como Rodrigo, também do Real Madrid. Na defesa, nós temos a nova geração mesmo, que está aí a chegar na defesa. Beraldo está no PSG, Murilo está já na Premier League, ainda à espera de uma convocação. Nós temos no meio-campo alguns nomes interessantes para o meio-campo defensivo, como o André, que já está bem na seleção até, o João Gomes, que também já teve suas oportunidades, o Danilo, que jogava no Palmeiras e também está na Premier League hoje em busca de afirmação. Poucos nomes criativos para o meio-campo e muitos pontas, muitos extremos, muitos atacantes de lado de campo, como Vini, como Rodrigo, como se espera do Estevão, que está no Palmeiras e já negociado com o Chelsea, e um centroavante, que é uma coisa que nós temos tido muita falta desde a geração mal acostumada com Romário e Ronaldo, e depois Ronaldo, que se espera muito do Endrick, que ainda é muito novo e ainda tem que ganhar bagagem para ser esse cara, essa pessoa, esse jogador que possa realmente fazer a diferença na hora de fazer o principal, marcar os gols. Perante essa situação, a qualificação para o Mundial será mais difícil do que em edições anteriores? Nós temos que lembrar que, historicamente, as classificações não são assim tão fáceis quanto parecem. Em 94, Romário salvou o Brasil no último jogo contra o Uruguai, com uma atuação histórica que é lembrada como uma das atuações mais importantes da seleção brasileira. Isso foi em 93 para a Copa do Mundo de 94, o Mundial de 94. Em 2002, quando nós fomos pentacampeões mundiais, a campanha foi muito difícil, teve trocas de técnicos, teve problemas muito parecidos, inclusive, com os problemas que nós enfrentamos hoje, né? Muitas pessoas lembram, por exemplo, de uma seleção que foi comandada pelo Emerson Leão, em que ele fez uma série de experiências e tinham nomes que eram muito fracos para o nível da seleção brasileira, né? Então, quando o Filipão assumiu antes de 2002, ele também não teve facilidades, ele teve uma campanha bem dura e depois nós terminamos com o título mundial. Ou seja, não é novidade para o Brasil ter dificuldades nas eliminatórias, ao contrário do que muitas pessoas às vezes pensam. Pelo contrário, eu acho que nós estamos tendo dificuldades porque também temos alguns rivais novos, como a Colômbia, o Uruguai, que vem numa boa fase, mas o fato de terem mudado a forma como é disputada as eliminatórias e aumentado o número de vagas torna muito difícil a ausência do Brasil no próximo Mundial. Mesmo que o Brasil faça uma campanha histórica negativamente, uma campanha com recordes negativos, que está a acontecer, vai ser difícil ver o Brasil realmente sofrer para conseguir essa vaga, porque são muitos classificados hoje em dia no Mundial e na América do Sul você terá sempre uma outra seleção que vai estar um nível abaixo do Brasil, mesmo o Brasil não estando no seu melhor nível. Para terminar, perguntava-te agora se Dorival Júnior é encarado como treinador de futuro para esta seleção.
Dorival Júnior não é considerado um treinador de futuro para essa seleção. Dorival Júnior é uma opção que foi considerada, vamos dizer assim, aceitável nesse momento da seleção, porque nós temos uma velha geração de treinadores que conseguiram muitas coisas, mas que nós sentimos que já estão ultrapassados. Nós temos técnicos de uma nova geração que ainda não se afirmaram, e o Dorival está ali, ele já é de uma geração mais avançada, ele tem o primeiro grande trabalho dele, talvez tenha sido o Santos de 2010, ou seja, é já um trabalho que tem quase 15 anos, e depois ele conseguiu mais afirmação recentemente no Flamengo, e depois também um bom trabalho no São Paulo. Então é um técnico que não é exatamente da nova guarda, não é um técnico que é unanimidade no Brasil, é um técnico que é conhecido por ter bom relacionamento com os jogadores e fazer capaz de armar um sistema ofensivo interessante, um futebol ofensivo interessante, que ele não conseguiu até agora na seleção brasileira. Tem tido alguma dificuldade. Então ele está longe de ser unanimidade e muito mais no futuro. É um técnico que terá ainda dificuldade para se manter nesse ciclo, e há uma discussão cada vez maior no Brasil se nós não devemos buscar um estrangeiro. Na verdade, a primeira opção era um técnico estrangeiro, era o Carlo Ancelotti, né? Que era um técnico, esse sim, um técnico que seria unanimidade no Brasil, um técnico que conversa muito com o futebol brasileiro, por ter comandado muitos brasileiros, por ter um estilo muito próprio, até de se portar, que lembra muito o estilo brasileiro. Então esse era um técnico que seria uma unanimidade. Outro que seria uma unanimidade, que já tivemos conversas no passado, seria Pep Guardiola. Não seria uma unanimidade, mas tem um nome muito forte, e que talvez fosse mais forte que o próprio Dorival, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Outro nome que sempre é muito comentado é o Jorge Jesus, pelo trabalho que fez no Flamengo. Todos esses técnicos estrangeiros seriam certamente nomes com mais força hoje em dia no cenário brasileiro do que o próprio Dorival, mesmo tendo a discussão sobre se devemos ou não, numa seleção nacional, ter um técnico que não é nacional. Então isso ajuda, e os portugueses têm com certeza uma aceitação ainda maior nessa questão, porque tem ali uma proximidade cultural muito mais forte com o Brasil, e o Abel Ferreira, por exemplo, já está há tanto tempo no Brasil que as pessoas provavelmente nem veriam ele tanto como um estrangeiro. Então, dito isso, não, Dorival não tem a sua vida garantida na seleção brasileira por todo o ciclo, e embora ele não seja o mais questionado nesse momento, as pessoas questionam mais a nossa geração de jogadores, a falta de protagonistas, a falta de grandes nomes no futebol internacional, do que o próprio técnico. Obrigado por terem assistido a mais um Tema do Dia. Sigam as redes sociais do 00 e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum tema da atualidade desportiva.